Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente do terceiro Simpósio Internacional de Transformação Digital do Hospital Moinhos de Vento. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business, que é um portal de notícias focado em gestão no setor da saúde e também é canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. Hoje a gente está recebendo Rodolfo Chung, CEO da Memed. Seja muito bem-vindo. Rodolfo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado você pelo convite, incrível estar aqui. Bom, vamos começar. Rodolfo, eu queria que você desse, na sua perspectiva, um panorama de como você está vendo a tecnologia quebrando paradigmas hoje no setor da saúde. Obrigado pela pergunta. Acho que o meu ângulo, que pode ser um pouco diferente, é que eu não venho da saúde. Uhum. E eu escolhi estar na saúde. Eu construí minha carreira em e-commerce, em varejo, eu fui CEO do Zé Delivery antes de vir para a saúde. E para mim é incrível, eu vejo o setor como um dos mais atrasados de todos em digitalização. Sim. Não é um problema de Brasil. O Brasil, a fintech é um orgulho mundial, né, de quão avançado, de quão a gente tem a interoperabilidade de dados no setor financeiro, né, mas de saúde não acontece. Sim. Mas eu acredito cegamente que não é que não vai acontecer, não é grande, não é importante, claro que nada disso. Só que demora um pouco mais. Um setor mais regulado, mais tradicional, né, muito fragmentado, acho que isso já atrapalha muito a jornada de digitalização. Sim. Mas eu vendo de fora, eu tenho certeza que a gente está chegando num ponto de inflexão. Daqui para frente as coisas vão acelerar muito, né? Uhum. E é por isso que eu queria, né, sempre quis estar no lugar certo, na hora certa, e é por isso que eu tinha certeza que Health Tech é um setor incrível, com muito vento de cauda, né? E realmente eu acho que a gente vai ver, nos próximos poucos anos, também por ajuda do governo, também por uma mobilização maior dos setores, né? Óbvio que o advento da AI, um dos lugares mais impactantes é na saúde. Eu acredito que a gente vai ver uma escalada exponencial Uhum. na digitalização. Sim. E você mencionou que vem de outras indústrias, né? De que forma essa experiência, esse olhar sobre outras indústrias você consegue relacionar hoje com o mercado da saúde? De que forma isso te ajuda? Obrigado pela pergunta, tem muitos paralelos, né? No setor de marketing digital, de vendas digital, a gente tem alguns conceitos como Customer Lifetime Value, que a gente acompanha o valor ao longo da jornada toda, né, de todo o funil. E esses conceitos eles são um pouco aplicados na saúde, né? A gente perde o paciente no meio do caminho, a gente não enxerga a navegação do paciente, ela é muito deficitária. Você não enxerga ele, porque como tudo é fragmentado, você não enxerga aquele mesmo paciente que está fazendo o exame aqui, que está fazendo a triagem ali, é o mesmo que foi internado aqui, é o mesmo que ele vai às vezes na não no SUS, mas é o mesmo paciente que vai no particular, e às vezes ele compra o remédio na farmácia popular, mas às vezes ele faz o exame Então você não enxerga, você perde ele nessa jornada, né? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que é uma coisa que o setor de saúde tem muito a aprender com outros setores, né? Que conseguem trafegar e navegar e traquear a jornada toda completa. Uhum. E o que você acha que falta para a gente conseguir conquistar essa tão sonhada integração de dados, que é a interoperabilidade, que vai facilitar, vai de fato permitir que você enxergue o paciente numa jornada, que as coisas fiquem centralizadas, os dados clínicos. Na sua visão, o que falta para a gente conseguir sair da teoria, da discussão, e isso de fato se tornar uma realidade? Não é tecnologia. Eu acho que a gente não está falando de tecnologias de ciência do foguete que não foram feitas. Todas elas já existem em outros países, elas já existem em outros setores. Então, certamente não é o problema a tecnologia. O problema é a coordenação dos atores, né? Eu acho que as associações de classe, de setores setoriais, as autarquias, elas têm que ter um papel mais forte de conseguir evitar essa briga por market share entre os atores e pensar mais no todo, como todos ganhariam com uma eficiência maior se eles fossem mais conectados, se eles trocassem informações mais. Mas principalmente é de um ator
de um subsetor da saúde com outro subsetor da saúde. Né? Tem que ter mais cooperação entre os setores de hospitais, de clínicas particulares, dos prontuários, dos softwares, da farmácia, dos laboratórios de diagnóstico, a fonte pagadora, as associações de classe, todas elas têm que estar mais coordenadas, né? Talvez grandes corporações deveriam ter um papel mais de liderança nisso, porque elas têm recursos para fazer isso, mas as startups poderiam ser essa ponte de conexão, principalmente as que forem agnósticas, as que furarem a barreira das verticais, tem uma tendência macro de verticalização na saúde. Sim. E eu vejo espaço também para essa conectividade entre as verticais. Pegando o gancho no que você acabou de falar, né, da Health Tech como esse elo, né, de conexão entre diferentes atores do ecossistema, de que forma você acha que as Health Techs podem contribuir para a melhoria de políticas públicas de saúde no país, pensando principalmente nessa transformação digital do setor? Eu acho que muitas delas elas têm que ter claramente qual o propósito que ela serve, mais do que só uma monetização cega, mas qual a eficiência, qual dor da jornada que ela pode melhorar. A Memed, que eu cuido, ela tem algumas áreas que ela pode ser. Tem uma que me encanta muito, que é a adesão ao tratamento, né, e a perda do paciente durante a jornada de tratamento. Então, se for um tratamento de uma doença crônica, principalmente se ela for não envolver uma dor aguda no momento, que ela geralmente fica invisível. E a taxa de churn, de não adesão ao tratamento no Brasil, é uma das piores do mundo, né? O medicamento, muitas vezes, o custo dele é bancado pelo próprio paciente, né? Diferente de outros países, ele não é bancado pelo plano de saúde ou pelo seguro, né? E isso faz com que esse seja um problema grande no mundo inteiro, mas especialmente grave no Brasil, onde a doença crônica ela não é bem tratada, né? Paralelo a isso, tem a prevenção também, que é muito fraca, né? As pessoas têm uma jornada de prevenção, de diagnóstico muito tardia. E eu acho que essas são áreas em que o digital pode ajudar muito. É impraticável que você vá no médico toda vez, mas assim, o acompanhamento de você remoto, automatizado, inteligente, acho que tem muito espaço. Esse é um exemplo de uma área que eu acho que a tecnologia vai disruptar e vai navegar a saúde numa direção certa, que é de eventualmente prevenir sinistralidade, né, antes que ela ocorra, né? Precisa ter um acompanhamento maior do paciente durante a jornada. Ele é muito sozinho, ele é muito abandonado durante a jornada. É um absurdo que ele sozinho tenha que recorrer a um grupo de WhatsApp ou a um chat GPT, né? O médico deveria ter superpoderes para acompanhar ele durante a jornada. Sim, deveria ser conduzido, né? E não só no presencial, né? Porque isso obviamente é um limitante, exato. Sim. Rodolfo, eu queria saber, na sua perspectiva, quais as tendências você enxerga com mais força nos próximos 10 anos no setor da saúde e onde vocês pretendem, vocês que eu digo Memed, atacar, que é um desafio hoje, de repente, para que no futuro ele esteja superado? Muito bom, obrigado. Olha, acho que tem uma coisa que é uma dor tão latente, ela é imediata. Eu acho que essa navegação do paciente, ela pode ser com muito menos fricção, né? Eu venho de fora da saúde, então eu fico indignado. Não é possível que eu vou marcar um exame, por exemplo, né? E eu faço isso com as minhas filhas, eu tenho crianças, né? E eu levo, às vezes, até digital, mas ela faz o quê? A atendente lá do laboratório, ela imprime e ela começa a digitar tudo. Sim. Aí depois eu sempre brinco assim, depois que ela aconteceu comigo, isso que eu ouvi, eu não acreditei. Depois que ela digitou tudo, sabe o que ela fez? Ficou 5 minutos digitando, né? Ela tira uma caneta, vai ficar ticando, um por um, pra ver se ela tinha digitado certo. Não é possível, gente. E ela pergunta tudo de novo, digita tudo de novo e tudo mais. Então, isso é só um exemplo, assim, anedotal, que as coisas não são integradas, que as jornadas não são integradas, né? Tecnologia você já sabe o plano de saúde do paciente, você já sabe qual exame, você já sabe onde ele mora, onde tem disponibilidade, né, para fazer o exame. Essas coisas, para mim, é uma coisa de curtíssimo prazo que a gente pode resolver, né? A Memed pode ajudar nisso, né? Sim. Muitos agentes de AI podem fazer essa marcação, esse agendamento melhor, essa navegação. E isso vai ter um ganho grande para a experiência do paciente, né? O médico vai saber muito mais, vai saber se o paciente já marcou, não marcou, já marcou, mas não foi ainda, foi, mas não
não pegou o resultado do exame. Então, acho que tudo isso pode ser mais digital e mais fluido, né? Mas também tem as coisas de médio e longo prazo, assim. Eu tenho uma paixão, um sonho por uma palavra que é farmacogenética. Eu sonho que um dia a gente vai olhar para trás e vai lembrar, não é possível que todo mundo tomava o mesmo remédio, assim, que as dosagens e as composições não eram feitas especificamente para cada pessoa, né? E não eram personalizados os tratamentos, né? Então eu penso muito que um dia um médico, quando ele for escolher o tratamento, ele vai já ter informações do paciente específicas para ele fazer uma recomendação muito mais cirúrgica para ele. Personalizada. A farmacogenética é incrível. E o custo disso? Você acha que vai ser incorporado? Eu acho que são as tecnologias que isso aqui vai ditar o ritmo de adoção, né? E certamente ela vai começar de cima para baixo, né, em casos específicos, né, especialmente nos casos em que o custo do medicamento é maior, né? Mas é uma curva de adoção e obviamente vai chegar em todos os lugares. O mais importante é que isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. A tecnologia, no propósito mesmo do que a gente Sim. faz, por exemplo, ela não pode servir para exacerbar a disparidade social, para que o rico tenha acesso a coisas que o menos, né, o menos abastado não consiga. E aí vai aumentando a diferença do tratamento. Eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que a tecnologia tem que entrar para trazer acessibilidade, para diminuir a disparidade social. Para que aquela consulta de 5 minutos que o plano de saúde só paga naquilo, né, para que ela possa, através da tecnologia, ser muito mais impactante, mais eficiente, ela sair do síncrono, continuar no assíncrono, para que assim o nível de atendimento e engajamento do paciente se aproxime de uma consulta particular que dura 1 hora, né? Sim. Então, a tecnologia tem que servir para diminuir essa fricção. E aqui no simpósio, a sua palestra é sobre como lidar com a polarização e a junção de startups e grandes corporações. Queria saber como você enxerga a disposição desses players no setor, se existe um certo prejuízo porque fica cada um no seu mundo e falta mais colaboração, ou se de fato as coisas estão começando a mudar e essa colaboração está começando a acontecer. Como você enxerga isso e para onde que a gente está indo? Eu acho que esse é um ponto incrível, eu tenho pensado, estudado muito isso, e eu, obviamente, não defendo uma palavra que eu aprendi, que fora ela é linda, mas eu aprendi que na saúde ela não soa muito bem, que é uma palavra disrupção. Ela não vai muito bem na saúde. Eu acho que na saúde a gente tem que fazer as coisas de forma mais colaborativa e complementar, né? Eu não acho que uma startup vai ser criada e vai disruptar os planos de saúde, vai fazer tudo diferente. Eu acho que as coisas vão ter que se navegar, se complementar, né? É muito importante, provavelmente, para as startups terem um ótimo relacionamento de complementaridade com as grandes organizações, para trazer escala. É muito difícil. Muitas vezes a startup é ótima de identificar um problema e identificar uma solução. É o que ela faz de melhor. O que ela faz de pior é de fazer, a gente chama de o go-to-market, o route-to-market, chegar no médico. É muito difícil de acessar ele é muito fragmentado. Chegar no paciente é mais difícil ainda. Encontrar esse paciente é mais difícil ainda. As organizações não têm grandes grupos, elas são totalmente fragmentadas. Então, a saúde é muito fragmentada. E só com parcerias, né, é que elas vão conseguir ganhar escala. Sim. E não é uma coisa que a grande organização ela precisa, né? As grandes organizações provavelmente elas não vão desenvolver sua própria tecnologia de AI, elas vão muitas vezes alavancar startups que já existem. Então, cada vez mais, tem uma analogia não é que vai sair ou gasolina ou elétrico. As coisas vão ser mais híbridas e ambidestras. Sim. E elas têm que conviver juntos e você tem que ter 2 motores, né? Sim. O tradicional com escala e o mais ágil, né, para você conseguir inovar mais rápido. Sim. E você poderia dar algum exemplo aí dessas parcerias que vocês já têm hoje, que já trouxeram resultado, e quais resultados foram esses? São muitos setores, mas o meu, que é o de precision digital, é muito claro que não é eficiente, não é eficaz um hospital, um prontuário, criar a sua própria solução, né? Existem soluções com escala, existe gente que só pensa em prescrição digital, né? Eu e outros players, que obviamente que fazem isso na vida e só pensam nisso e pensam em todas as features, e é muito melhor você conectar
parcerizar e focar no seu negócio central do que você querer fazer de tudo, né? Eu penso do outro lado também. Eu faço a prescrição digital. Eu jamais quero fazer um agente de agendamento de AI, eu jamais quero fazer um agente de diminuir desperdício e fraude para plano de saúde. Eu acho que a gente tem que conectar com todo mundo. E cada um faz o que faz de melhor, mas conectado é muito mais eficiente do que eu querer entrar em outros setores, né? Então, eu acho que é essa coordenação, né, que a gente tem que trocar. Tem que combater a divergência e caminhar para a convergência dos incentivos, dos resultados, e aí juntos é potencializado. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer mais uma vez, Rodolfo, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, ter se disponibilizado. E queria pedir para você encerrar deixando uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, gestores de saúde, pessoas que estão nessa jornada evolutiva da tecnologia em diferentes níveis, mas deixar um conselho, uma inspiração, fica à vontade. Olha, eu vim de fora. Sim. E eu pensei muito, e eu tenho certeza que uma das maiores e melhores oportunidades é em digitalização na saúde. Então, para quem já está no setor, é um privilégio você estar nesse momento que as coisas vão mudar e vão acelerar e vão acontecer, né? Acho que é o momento da gente realmente abraçar, ler as novas tecnologias e, se possível, ser pioneiro na implementação. Acho que vai fazer muita diferença, né? E vai diferenciar as organizações que vão ser vanguardistas ou não, né? A Mimed ela tem muito disso de ser vanguardista e eu acho que existe sim espaço no Brasil para a gente inovar e sempre com o propósito de trazer mais eficiência para a saúde do Brasil. Melhorar o cuidado com o paciente, que é o... Humanizado, sabe? High-tech e high-touch que a gente fala. Sim. Com humanização. Sim. Melhorar o cuidado, dedicar mais tempo ao que de fato precisa, né? E não com essas tarefas repetitivas. Enfim, obrigada mais uma vez pela sua presença. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio.